Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito bom dia a todos, estamos de volta com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje vem com a temática saúde oral. Para falarmos desse assunto, convidamos o Dr. Henrique Marques, que é médico dentista. Muito bom dia, Dr. Henrique. Bom dia, Rosária, bom dia a todos os ouvintes. Em primeiro lugar, agradecer o convite para esta entrevista e também dar os parabéns pelo vosso programa, que é sempre tão importante. Muito obrigada. Então, doutor, vamos fazer aqui então uma coletânea de informações sobre a saúde oral. O que o doutor acha de mais importante para a saúde oral? Pronto, em primeiro lugar, o ideal será adotar uma atitude profilática, ou seja, de prevenção das doenças e não do tratamento das doenças. Ou seja, se nós conseguimos atuar na prevenção, vamos evitar certas doenças em termos de saúde oral que para já vão ser muito menos onerosas, porque o tratamento acaba por sair sempre muito mais dispendioso do que a prevenção, por isso a prevenção é sempre o essencial. É o ideal. E o mais importante mesmo. Dentro dos problemas de dentição, qual que é o que mais afeta aqui as pessoas em geral? Pronto, a cárie dentária é a doença mais prevalente no mundo. Portanto, a cárie dentária é mesmo aquela doença que geralmente acaba por trazer o paciente à consulta dentária. A dor de dente? Exatamente. Vão só quando já está com dores. Exatamente. É assim, hoje em dia podemos definir mais ou menos em 4 os grupos de pacientes que vão à consulta dentária. Sim. Em primeiro lugar, talvez o paciente que tem aquela dor específica de dente, aquela dor que dói mesmo muito e que é impossível a pessoa não ir ao dentista, e a pessoa vai ao dentista para, em primeiro lugar, tratar aquela dor, pronto, e depois acaba por não voltar. Depois temos aqueles pacientes que já têm alguma preocupação com a estética, então já vão à consulta dentária precisamente em termos de estética bucal. Exatamente, para tratar de alguma estética dentária. Depois temos aqueles pacientes que vão à consulta dentária para fazer, digamos assim, uma revisão geral dos dentes todos e, portanto, hoje em dia já começamos a ter alguns... Quais as doenças, então, básicas que influem a saúde oral? Pronto, para além da cárie dentária, temos a parodontite, que é uma doença, infelizmente, muito, muito prevalente. Temos também a patologia do bruxismo, mais conhecida por ranger dos dentes, que acaba por ser, ou seja, acaba por não trazer muitos pacientes à consulta dentária porque eles não se apercebem de facto dessa patologia. A maior parte dos pacientes garante mesmo que não range os dentes, portanto, e como o desgaste inicial costuma ser ligeiro, o paciente acaba por não se aperceber desse desgaste. O cancro oral, hoje em dia, também sendo o 6º cancro mais prevalente no mundo, também é uma coisa que é uma patologia bastante... Exatamente, o 6º. Bem significativo, portanto, não é? acho que as pessoas acabam por não ter muito essa noção da gravidade do cancro oral, mas... Da gravidade, não é? Podia, então, explicar para nós o que seria, então, a periodontite, mais especificamente, e o ranger dos dentes, qual é a causa da periodontite e qual a causa do ranger dos dentes? Pronto, inicialmente falando, o ideal para a pessoa adotar uma atitude profilática face à parodontite será mesmo a pessoa ir ao dentista de 6 em 6 meses fazer a limpeza dentária para prevenir exatamente a parodontite. A parodontite é uma doença multifatorial, ou seja, existem vários fatores que podem potenciar a parodontite, sendo que a diabetes e os hábitos tabágicos são fatores de risco para a parodontite. Ou seja, o ideal será a pessoa fazer uma descicatrização a cada 6 meses para evitar essa parodontite, porque quando a pessoa faz a descicatrização, elimina o tártaro dentário, que são aquelas placas que se vão acumulando ali entre o dente e a gengiva. Aquelas amarelas? Exatamente, aquelas placas amarelas que na descicatrização nós conseguimos remover. E é devido à presença desse tártaro que a pessoa começa a sangrar das gengivas. E o ranger dos dentes seria causado por qual fator? Pronto, o ranger dos dentes é um pouco difícil da pessoa dizer exatamente qual é que é o fator que causa o ranger dos dentes, mas está amplamente ligado ao stress. Ao nervosismo. Ao nervosismo, e hoje em dia é um pouco difícil das pessoas dizerem que não tem stress, ou seja, o stress hoje em dia toma muito conta da vida das pessoas. Por isso, claro que o ideal será a pessoa adotar estilos de vida que eliminem, de certo modo, o stress, como a pessoa praticar desporto, que é bastante importante também para aliviar um pouco o stress. Não sendo possível a pessoa conseguir alterar o stress decorrente das nossas vidas, o ideal será mesmo a pessoa colocar uma goteira de relaxamento que impede o desgaste dos dentes.
Ou seja, o grande problema do... Colocar alguma coisa na boca? Como é que é? Eu não Exato. percebi. Pronto. Qual é que é o grande problema do bruxismo? O problema do bruxismo é que a pessoa começa a ranger os dentes e inicialmente a pessoa não repara realmente nesse desgaste dos dentes porque costuma ser um pouco ligeiro, numa fase mais inicial. Portanto, eu aconselho os ouvintes a irem ao médico dentista e perguntarem ao médico dentista se realmente estão a começar a ficar com esse desgaste dentário ou não. Uma vez que o médico dentista consegue detectar esse desgaste dentário numa fase muito inicial e quando o paciente detecta esse desgaste dentário, geralmente já são em casos muito mais avançados, onde já a reabilitação desse desgaste já será muito mais difícil da pessoa fazer. E em relação, então, às consultas, o doutor... Ainda em relação, peço desculpa, ainda em relação à goteira, ou seja, o que acontece? Quando o dente desgasta, ou seja, quando há o apertar ou ranger do dente com dente, é a superfície dentária que acaba por começar a desgastar. Quando nós colocamos uma goteira dentária, uma goteira de oclusão, na arcada superior ou na arcada inferior, acaba por haver um contacto do dente com a goteira e acaba por desgastar o acrílico da goteira e não os dentes. Ou seja, não trata o bruxismo, mas trata o efeito adverso do bruxismo, seria que é mesmo... Solução. É uma solução, não seria? Exatamente. É uma solução. Uma solução bastante Doutor importante. Henrique, a não profilaxia, o não tratamento dessa doença, ela pode afetar outros órgãos no corpo? Sim, ou seja, o que é que se passa com a parodontite? Existe ali uma acumulação de bactérias naquela zona, naquela região da gengiva, que geralmente inicia geralmente na parte da gengiva, mas depois com o passar do tempo, ou seja, originando uma gengivite, que é uma inflamação muito grande da gengiva, mas com o passar do tempo começa a atuar diretamente no osso, causando reabsorção de osso. E essa acumulação de bactérias é uma coisa que depois irá prejudicar não só em termos orais, mas também em termos do organismo, porque essas bactérias entram em circulação da corrente sanguínea, portanto prejudicando não só em termos orais, mas na corrente sanguínea. Exatamente. Sanguínea. Eu tinha a ideia que poderia ir para o estômago, então a minha ideia estava não necessariamente. Depois, né? Sim, não necessariamente, mas acaba por prejudicar todo o sistema. É por isso que é tão importante a pessoa tratar infecções dentárias, precisamente para evitar. Portanto, ou seja, as bactérias não ficam acumuladas localmente, mas depois acabam por afetar todo o sistema. Afetar todo o sistema. E ainda dentro da saúde oral, o que mais que o doutor deixaria de informações aqui para os ouvintes, além da profilaxia, o que mais que o doutor deixaria aqui de... Pronto, o cancro oral é um cancro, como já falámos, muito prevalente, ou seja, os sintomas que a pessoa pode detectar, os sinais são geralmente úlceras que acabam por não cicatrizar, o que geralmente as úlceras em termos de orais ou também conhecidas por aftas acabam por cicatrizar, por isso se algum ouvinte tiver alguma úlcera que vê que não cicatriza, convém ir ao dentista. Também lesões de coloração branca ou também avermelhada também geralmente acabam por acontecer no cancro oral. Portanto, é uma mancha que fica ali e que não cicatriza. E também massas mais ou menos espessas, também ali na zona intraoral também. Portanto, são todos sinais que a pessoa deve vigiar e ninguém melhor do que o médico dentista para fazer essa avaliação intraoral. Por isso é muito importante que a pessoa vá ao dentista regularmente, 6 meses, para fazer essa avaliação, porque se o dentista detectar algum desses sinais, portanto, poderá encaminhar o paciente. E detectando o cancro numa fase inicial será de todo conveniente para... E como o doutor disse, está em 6º lugar, não é? Exato, nos mais frequentes. Então, portanto, é um cancro muito... É bem Exato, presente, muito, não é? Sim. E isso, toda essa profilaxia que o doutor falou anteriormente vai minimizar a predisposição a ter o cancro. Exatamente, na boca. Claro. Ou seja, quanto mais... Isto em termos de todos os cancros, se o cancro for detectado numa fase inicial, é muito mais fácil o seu tratamento do que se for detectado numa fase muito mais avançada. Então fica aqui a dica do doutor Henrique Marques aqui no nosso programa Ciência e Saúde. Gostaria de deixar mais alguma informação, doutor? Pronto, em termos da escovagem e da higiene oral, é algo que é muito importante, a pessoa fazer as escovagens corretas, muito mais do que a pessoa ter uma pasta muito específica para a sua patologia ou o seu problema, ou a pessoa ter uma escova elétrica ou uma escova
super boa, XPTO, ou a pessoa utilizar o Elixir, ou seja, se a pessoa não fizer uma escovagem correta de todas as faces dentárias e não utilizar o fio dentário, não há nenhuma pasta que substitua a escovagem e o fio dentário, não há nenhum Elixir que substitua a escovagem ao fio dentário e não há nenhuma pasta nem nenhuma escova. Não há milagres. Não há milagres, ou seja, não é para a pessoa comprar alguma coisa muito mais cara do que uma coisa mais básica que a higiene oral vai mesmo ou não melhorar. Ou seja, o ideal é a pessoa utilizar uma técnica de escovagem correta e certificar-se de que todas as faces dentárias ficam bem higienizadas. Para aprender essa escovagem correta, o melhor é ir ao dentista. Sim, o conselho que eu dou será, na próxima vez que os ouvintes forem ao dentista, escovem os dentes antes da consulta, portanto não comam nada após essa escovagem e confirmem com o seu dentista se a escovagem está realmente bem feita ou não, adequada ou não. Porque há sempre algumas zonas dentárias onde a escovagem não é tão bem feita e o dentista poderá ajudar nessa escovagem. Dentro ainda dessa escovagem, o que é melhor fazer primeiro? Passar o fio dental e depois passar a escova, ou passar a escova e depois ir com o fio dental? Geralmente essa é uma dúvida muito recorrente por parte dos pacientes. Em primeiro lugar, a utilização do fio dentário e depois a utilização da escovagem. Passa por todos os dentes o fio dentário. Exatamente, e depois a escovagem. Muitos pacientes acabam por dizer que o fio dentário não dá muito jeito ou que é um pouco difícil de utilizar. No entanto, hoje em dia nas farmácias e não só, existem já fios dentários com aplicador, ou seja, o que facilita muito mais a utilização. Para fechar a entrevista, vamos falar então um bocado da halitose. O que é a halitose? Explica para os ouvintes como é que funciona essa Ou seja, a halitose é um problema que acaba por atingir vários pacientes e apesar de o tratamento hoje em dia apesar de ser alguma coisa multifatorial também, ou seja, não é específico só não tem uma causa específica, acaba por ser uma coisa que tem várias origens, então nós começamos por tentar despistar as origens mais prováveis e depois vamos avançando para outras que acabam por ser menos prováveis. Portanto, a halitose não é mais do que um mau odor dentário. É normal quando a pessoa acorda de manhã a pessoa sentir esse mau odor dentário, portanto é por isso que a pessoa depois acaba muitas vezes por escovar os dentes para retirar esse. Porquê? Porque durante a noite existe uma hipossalivação, ou seja, uma menor salivação, o que faz com que as bactérias acabem por provocar esse mau gosto que a pessoa tem na boca. Há muitos pacientes também que acham que têm halitose e não têm halitose, por isso o ideal e o que nós aconselhamos é o paciente perguntar diretamente a um familiar com quem tenha mais confiança se realmente tem mesmo esse mau hálito ou não, porque há muitos pacientes que acabam por ter o que nós chamamos de halitofobia, ou seja, o paciente acha que tem essa patologia, mas de facto não tem essa patologia. Portanto, o ideal será mesmo confirmar com os familiares antes até de recorrer ao médico dentista para confirmar. Muitas vezes o mau hálito também pode ser derivado a uma má higiene oral, a problemas que a pessoa tenha na boca, por exemplo, como cáries dentárias ou outros problemas, a periodontite também, devido à existência de bolsas dentárias nos dentes, nas gengivas, portanto o ideal será a pessoa adotar atitudes de uma boa higiene oral, corrigir todos os problemas dentários também que a pessoa possa ter, fazer uma boa deschatrização, um bom alisamento radicular e eliminar por ali todos os fatores que possam ser de origem dentária. Depois feito esse trabalho, aí verifica-se se ainda continua. Exatamente. Portanto, a verificação é sempre essencial, a pessoa ter alguém com quem possa confirmar se está a diminuir, se está a aumentar, porque a pessoa geralmente acaba por não ter essa percepção se realmente tem mesmo esse mau hálito ou não. Ok. Então agradecemos aqui a presença do Dr. Henrique Marques no nosso programa. Muito obrigada. Muito obrigado, eu. Até à próxima. Até à próxima. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt, revista Zen Energy e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética, no Centro Comercial Oásis, Loja 8. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho e muito mais. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética, no Centro Comercial Oásis, Loja 8, na Avenida de Moscavide, número 32. Marcações 9241811338 ou 916749740. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Realçamos a sua beleza.
Revista Zen Energy. Todos os meses nas bancas, com dicas, técnicas, exercícios e soluções práticas para conseguir o equilíbrio no seu dia-a-dia. Leia a revista Zen Energy para criar autoconfiança, desenvolver a sua autoestima, fortalecer o seu relacionamento, lidar com os seus filhos ou ainda libertar-se de medos, crenças, fobias, ansiedade e stress. Todos os meses nas bancas. Revista Zen Energy. Compre e invista em si. Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes.